a gente não perde a paixão, né? Assim, o amor pela música, eu acho que isso nunca vai passar. O rock não envelhece. Mais do que o rock, né? Eu acho que o amor que a gente tem por tocar e a gente tentar manter a amizade aqui, resolver os problemas, deixar aí as zangas para trás e resolver as coisas com mais maturidade, como gente adulta, né? E tocar o trabalho em frente. A Alcmena estava em atividade em 2014, né? Eu estava tocando bastante com Serginho de Carvalho, que era o baixista, com Edinho Bastos, que era o guitarrista, e George Gomes, o batera, né? A gente tinha uma formação que tocava bastante. Mas aí, meus ex-companheiros da época dos anos 90, né? Reuben e Miguel, me convidaram para esse projeto, que a gente conversando, né? Resolvemos batizar de Alcmena Revival, que seria uma reedição, né, daquela formação mais clássica dos anos 90, né? Juntar os integrantes daquela formação que eu te disse que teve aquela primeira explosão nos anos 90, lá no Monumental. Um reencontro. Um reencontro da galera. O pessoal gostou muito da ideia, né? A gente fez uns shows de temporadas curtas e todo ano a gente se encontrava para fazer no máximo 2 temporadas, né? Curtinhas ali, 1 mês, a gente tocando 4 finais de semana seguidos num barzinho, ou um show especial de Natal. A gente fez sempre essas temporadas anuais, né? E na hora eu aceitei, eu disse, cara, pô, que massa. Mas consultei os meus colegas da Alcmena que estavam funcionando assim, ei, cara, o que é que vocês acham? Eles disseram, não, pô, vai lá, são teus amigos e tudo. E acho que é massa a ideia. E é aquele repertório, né, dos clássicos do U2, With or Without You, tinha os Sultans of Swing, tem as famosas do Pink Floyd também, Wish You Were Here, Shine On You Crazy Diamond, Another Break in the Wall, todas da Legião que a gente sempre tocou, né, quase sem querer, Há Tempos, Meu Erro do Paralamas. Aí assim, foi legal porque a gente conseguiu fazer um repertório só de hits, entendeu? Então é um show que é muito fácil de curtir e de gostar, porque a gente faz um show de clássicos, né? E se você pegar, a gente toca 2 horas e pouquinho, não tem uma música que não seja um mega sucesso. Exatamente, essa é a vibe, entendeu? Então é muito legal. Existia um sonho, né, cara, mas a gente vivia e ainda vive num lugar onde esse tipo de produção não é muito valorizada, entendeu? E a gente não teve o suporte, o apoio, assim, das pessoas mais adequadas que entendiam muito de produção musical, de rock. Entender de rock é diferente também, entendeu? Então a gente tinha muita gana, muito sonho e tinha pouca bagagem, né? A gente precisava de muito mais intercâmbio, a gente precisava de mais orientação de alguém mais experiente do que a gente, dizer assim, olha, o rock é desse jeito que acontece e tudo, né? E a gente tirava leite de pedra aqui, cara, não tinha corda para tocar, não tinha palheta para comprar. Muitas vezes eu vi amigos meus fazendo palheta de caixa de fósforo, que o cara cortava ali, a gente comprava corda que, sei lá, a gente não consegue nem imaginar a qualidade das cordas que a gente tocava. E hoje a gente tem tudo à mão. Eu estou falando só de uma coisa, que é equipamento, né? Mas o mais importante era a informação musical, saber como é que se produz as coisas, entendeu? Então a gente foi meio que tateando. Todas as bandas aqui foram meio que tateando porque a gente não tinha esse know-how aqui. A gente não tinha essa cultura musical, a gente não tinha essa cultura artística aqui de música rock, né? A gente tinha outro tipo de produção musical, outro tipo de produção artística, que era outra. Eu acho que não. Por exemplo, se você pegar o Renato, né? Ele era um cara que era um garoto privilegiado, ele era de classe média alta lá em Brasília, mas ele pesquisava muito,
ele conhecia muito rock, ele tinha morado fora, e em Brasília tinha muitas bandas de rock, entendeu? Então as pessoas tinham esse conhecimento mesmo de como fazer aquilo, e aquilo de uma maneira ou de outra tinha tanto a cultura técnica quanto a cultura estética da coisa, né? E aqui a gente sempre lutava com outras influências e outras dificuldades. Então, por exemplo, Rio, São Paulo, Brasília tinham essa cultura de rock muito mais desenvolvida do que aqui em São Luís. Eu acho que as bandas novas ainda têm esses sonhos, né? Obviamente um garoto quando entra numa banda de rock, ele não está pensando ali que ele vai amadurecer com a convivência com os amigos dele, ele quer tocar, ele quer aparecer na TV, né? Ele quer sentir aquela vibe e tudo, e eu não imagino que muita gente pense em grana, em fama, acho que eles querem mesmo tocar, se expressar, é uma maneira de se expressar. E quando a gente vai envelhecendo, né, a gente vai sentindo que esses sonhos vão se transformando um pouco, né, que a gente continua querendo tocar, mas a gente não tem mais aquela ambição ou aquela coisa tão distante assim de você ser famoso e tal, influenciar pessoas. Eu particularmente nunca tive isso na mente, eu queria tocar e eu acho que os meus amigos também. A gente queria fazer música, a gente queria estar junto e tal, mas eu acho que o que a gente tira de maior resultado da convivência com a Alcmena é o que a gente tem de amizade, o que a gente amadureceu como ser humano, né? É muito complicado você estar num lugar que pessoas pensam muito diferente, você tem que estar o tempo todo equilibrando conflitos e gerenciando logística. Isso é um aprendizado fantástico para qualquer pessoa, ainda mais para um jovem, né? Você está ali amadurecendo e aprendendo a ouvir opiniões diferentes, né? Ao mesmo tempo também curtindo um hobby legal, ganhando sua grana ali. Isso é muito bacana para qualquer jovem, independente da fama, né? É um aprendizado importante para o ser humano. E acho que esse é o maior resultado que a gente teve. Cara, acho que eu me jogaria mais, eu teria um pouco mais de arrojo. Acho que seria a única coisa que eu faria diferente, mas o resto todo eu não me arrependo de nada, cara. De todas as coisas assim que eu particularmente fiz, faria tudo de novo. De ensaiar, carregar instrumento debaixo de chuva, de madrugada. A gente está aqui um dia de semana, quase 9 horas da noite, né? E a gente vai ficar ensaiando aqui até quase meia-noite, porque se a gente não fizer isso, a coisa não anda, né? Mas eu acho que a única coisa que eu faria diferente era isso. Acho que eu teria um pouco mais de arrojo só. 2024 fez 10 anos da Revival, né? E aí a gente disse assim, não, vamos tentar fazer um show para comemorar esses 10 anos, os 10 anos de uma banda comemorativa, né? De uma reunião comemorativa. Aí a gente fez alguns showzinhos no final de 2024 e aí, assim, como a outra Alcmena tá parada, né? Edinho tá tocando com o Luciano, que acho que você vai entrevistar, né? Tá tocando com os Coroboys e tudo. E aí eu disse, não, pô, vamos tocar sim, vamos tocar mais, vamos fazer uns barzinhos aí. E graças a Deus as pessoas gostaram bastante. A gente tem feito muitos shows, né? Então essa formação comigo, o Adriano, fazendo voz e guitarra, tem o Helber Cunha, que faz guitarra, que é da formação antiga. E aí a gente tem o Serginho de Carvalho, que é o único músico profissional da banda, é o único que vive exclusivamente de música. Ele é o baixista. E ele é o baixista da Alcmena também. E aí a gente tem Paulinho Rabelo na bateria e Marco Moraes no teclado, né? A gente tem feito shows abertos pelo menos uma vez por mês. Eles estão acontecendo no Velho John aos sábados. Um sábado por mês a gente tem se apresentado lá no Velho John. E a gente tem feito um circuito aí também, né, já mais privado, de festas alternativas, né, de festas corporativas, eventos privados, né? Mas, por enquanto é isso, a gente não tem pretensão nenhuma de dizer assim, ah, vai ser isso, vai ser aquilo. Não, a gente está se dando bem, a gente está tocando, vamos ver.
não tem mistério não, acho que dá para conciliar as duas alquimenas, né? Acho que não tem muito conflito não. Uma tem um trabalho que é bem específico, bem voltado para o rock clássico, para uma coisa mais autoral. E a outra é uma banda comemorativa de uma época que a gente foi muito feliz. E é o público que ia lá, e tem um público novo também. É isso aí. Sei que muitos sabem que vou, mas poucos sabem pra onde.